tudo isso era uma cadeia de intermediações que era orientada por o párroco, que era o chefe direito destes líderes, dessas pessoas que desenvolviam atividades, trabalhos para a organização. O que eu estou tentando agora analisar são as diferenças entre uma e outra região, tentando ver com variáveis como a filiação política, a influência ou não da igreja. Em muitos casos, a partir das cartas que eu estou analisando, o pároco podia ser muito ativo, apoiando aos líderes para a criação de novas escolas, ou o pároco podia estar totalmente desligado do processo e tudo isso vai aparecendo nas cartas. Mas, contudo, ele garantizava um pouco que o conteúdo, a leitura dos livros, a escuta da rádio estivesse bem, fosse bem feita pelos alunos, mas também pelos mediadores que trabalhavam nessa questão. Então, isso, por exemplo, é só tentar imaginar que em casa algumas pessoas não sabem ler e escrever, que a escola fica muito longe, que além disso você, em alguns casos, tem que pagar alguma coisa porque a escola não funciona bem, os pais têm que levar alguma coisa, e aí está a possibilidade de aprender a ler e escrever se você faz parte do programa. Então você pede um rádio que vão levar à sua casa, ou às vezes levam promocionando, ensinando o rádio, e aí as pessoas criam uma escola e tudo se trata de um trabalho voluntário. Mas não podemos esquecer que é um trabalho voluntário para a igreja, para os administradores dos bens de salvação, no sentido weberiano. Então, tudo também está mediado pela ideia de ser um bom cristiano. Ou seja, no século XIX e parte do século XX, a igreja valorizava tipo o cristiano pobre, como uma situação que não vai cambiar. Mas para este momento, já ser um bom cristiano é aquele que melhora as suas condições. Então, vou mostrar as fotos e aí vou tentar fazer um contexto do que também acontecia com a igreja no plano internacional. Então, quando eu falava para vocês da grande quantidade de cartas que chegavam à organização e que em algum momento o padre, que existia o padre locutor, respondia ele mesmo para cada pessoa, mas a quantidade fez que a mesma organização criasse uma divisão para responder às cartas. Então, esta foto é tipo da sala onde funcionários, em uns momentos eram principalmente mulheres, em outro caso já era mais misturado. Já mais para os anos 60, quando a organização estava já tinha um percorrido maior, estava mais estruturada, alguns líderes conseguiam virar funcionários da organização. Então, aí, o interessante é que para responder às cartas que encaminhavam os camponeses, se precisaram de funcionários, especialistas na escrita de cartas para eles. Esta é uma foto de um dos livros que eles distribuíam, e aqui aparece o slogan da organização. Ou seja, um pouco tendo em conta que era um período de violência partidista, de confronto, a igreja aparece como um projeto que não partidista,
no fim das contas, liberais e conservadores eram principalmente católicos. Então, chamavam a fazer a guerra contra a ignorância, ou seja, um pouco não fazer a guerra entre eles, ou não tentar revoluções, senão que o problema era a ignorância, já era aí a posição da igreja. E, por exemplo, esta fotografia que é já de uma tipo de uma casa camponesa, o que para mim é importante, desde o meu foco, é que o livro, o impresso, ganha um lugar na casa dos camponeses. Ou seja, os liberais, mesmo que se proponiam difundir o livro, criar bibliotecas aldeanas, não criavam livros para que um camponês tivesse uma pequena biblioteca na sua casa. Ou seja, eram livros emprestados, ou eram livros que as pessoas podiam ter, mas não em forma de uma coleção, não em forma de uma unidade temática. Aí, então, no arquivo fotográfico da organização, é muito interessante ver como esses livros ganham já um lugar. Por exemplo, aqui estão algumas fotos das capas, das cartilhas, e era o que falava para vocês. Por exemplo, cultivo de frutales, la buena cocina, primeros auxílios, tierra fértil, sexo e matrimônio, que isso já é mais como para os anos 60, onde também entraram conteúdos como sobre a anticoncepção, que gerou tensões no interior da igreja. Mas que, por exemplo, el perro, cantemos com el tiple. Então, essas experimentações começaram no 47 e foi até os anos 80. Mas foi parte do Ministério da Educação até o ano 74. Aí foi também um pouco como o governo do general Rojas Pinilla um pouco entregou outra vez para a igreja uma parte importante da educação da população, mas que se manteve durante um tempo longo, realmente, e que logo depois saiu. Mas, além do apoio do Estado, a organização tinha apoio internacional muito forte, por exemplo, da igreja alemã, e que tem que ver com o que vou apresentar um pouco agora, e também com a Unesco. Então, já começam também outro tipo de... o plano internacional também começa a fazer parte do que era a necessidade de alfabetizar e de educar. Rapidamente, a alfabetização foi só um dos programas educativos que eles tinham. Logo depois foram oferecendo outro tipo de conteúdos. Novamente a biblioteca nas casas, que eu acho interessante como o impresso é um objeto para ser conservado em boas condições, para que permitam a sua consulta, e que ainda tentavam proteger, tipo com uma cortina, ou também bibliotecas feitas com madeiras rústicas, que mostram um pouco a novidade desse bem em casa, ou seja, mesmo que a população camponesa, mesmo que tivesse relação com o impresso, relação com a palavra escrita, eu acho que é neste momento onde empieza a massificar a sua possessão e a criação de um espaço já em casa. Bom, eu vou ler para vocês aqui, só para ilustrar, que quando se inauguraram
antenas de reprodução que permitiriam que a emissora deixasse de ser uma emissora de um povoado para ser uma emissora nacional. O obispo, que nesse momento estava apoiando o programa, e o presidente Rojas Pinilla, fizeram toda uma cerimônia para aquela inauguração. E eles conseguiram que o Papa falasse desde Roma, através da rádio, para os camponeses. E nesse momento era o Papa Pio XII que estava no papado. Então, vou ler só um trecho para vocês fazer um pouco ideia e tentar imaginar o que é para um camponês que no ano 53 o Papa, um personagem imaginado que nunca viram pela TV, porque ainda a TV estava apenas começando, ainda não estava generalizada aí na Colômbia, e que estava falando para eles nas suas casas, ou imaginar também o acontecimento de ir escutar todos juntos o Papa que vai falar, ou, bom, quantas possibilidades. Então o Papa falava para eles: amadísimos hijos campesinos colombianos, radioescuchas de la Radio Católica de Sutatenza, aprovechados alumnos de sus escuelas radiofónicas, tan laudablemente organizadas por Acción Cultural Popular. Então, aqui é o que eu acho importante. La radio, como tantas otras maravillas de la técnica moderna, es un don precioso del Señor, pero un don que nos parecería malamente despilfarrado si hubiera de servir únicamente para curiosidades, amenidades o puras distracciones, o sea, lazer. Un don que consideramos perfectamente utilizado cuando al servicio de la verdad, de la moralidad, de la justicia y del amor, como repetidamente hemos dicho, se emplea para difundir la formación cristiana, para colaborar en la elevación intelectual y moral de las naciones. Então, aqui eu acho que sintetiza um pouco a ideia de uso sagrado e uso profano da rádio, por exemplo, do meio de comunicação, mas também do aparelho, né? Então, o uso profano tem que ver com o lazer, e mais um uso profano é o que faz um bom cristiano como ela. Ou seja, quando está ao serviço da verdade, da moralidade, da justiça e da formação cristiana. Aí isto tem muito a ver com as transformações que vinham acontecendo na igreja no século XX. E aí que com a definição de uma questão social da igreja e com a difusão de daqueles mensagens papales onde se criam as diretrizes do que deve ser a igreja. Então, desde as encíclicas papales, dentro das encíclicas papais mais importantes está a encíclica de Pio XI, mas são várias as encíclicas papales que definem a posição da igreja frente aos tempos modernos, a adaptação da igreja frente à modernidade, a aproximação com as questões sociais. Aí, no caso da Colômbia, desde os anos 30, aquele período dos liberais, a estratégia da igreja foi criar formas de apostolado laico através de uma forma de organização já proposta desde Roma, que se chama la Acción Católica, e que tem formas diferentes em cada país. Por exemplo, só para mencionar,
A Acción Católica, no caso chileno, é muito forte. Chegaram a ter presidente, uma aposta política mais desenvolvida. No caso da Colômbia, conseguiram criar uma estrutura assim também muito ministrada desde os obispos. E um pouco a Rádio Sutatensa aprendeu um pouco desse modelo para que os camponeses fizessem também um apostolado. Ou seja, o auxiliar imediato, o líder parroquial, todas estas lideranças e mediações eram definidas como um apostolado laico, um trabalho que eles faziam para o Senhor. Então, mas é difícil explicar o surgimento e o apoio que recebeu esta rádio só por este caminho, porque aí no ano de 1955, também são tempos, a gente não pode esquecer que nesse momento estava terminando a Segunda Guerra Mundial, que também, por exemplo, o comunismo, que era uma ameaça em todos os países, também era já para os anos 70, em Cuba estavam chegando os comunistas ao poder, então também existia um clima de tensão frente aos levantamentos populares. Então, um pouco por isso, a nova posição da igreja frente à questão social, mas é difícil explicar só por uma razão unívoca esse fenômeno. Mas mesmo assim, no ano de 1955, aconteceu no Rio de Janeiro a primeira conferência episcopal latino-americana, onde se estavam discutindo todas as orientações que vinham de Roma para 3:30. E aí se apresentou a experiência da Rádio Sutatensa como um meio para catequizar, um meio para se aproximar aos camponeses, e foi bem aceita. E o que se aconselhou foi expandir esse modelo a outros países. Então, a influência da Rádio Sutatensa também tem a ver com o apoio que recebeu desde Roma, o apoio que recebeu dos católicos alemães, da Unesco, e que foi um modelo que logo se multiplicou em outros países da América Latina, mas também que chegou até a Ásia, de acordo a outros países, em aquilo que se começou a definir como países em desenvolvimento, ou países do terceiro mundo. Mas isso não é o que eu vou desenvolver, só queria chamar a atenção aí, porque logo por estes anos, nos anos 60, porque foram em realidade várias reuniões, aconteceu o Concílio Vaticano II, onde também foi um momento de definição de qual ia ser a posição da igreja frente a tudo o que estava acontecendo no mundo. Aí o criador da emissora foi para Roma, fez parte da comissão de comunicações. Então é interessante ver como também a igreja se apropriou das novas tecnologias. Os mensagens papais já eram, na Europa eram muito comuns, na América Latina começaram a se multiplicar essas experiências, onde não só, além do Papa, falavam os padres, os obispos, falavam para a sua feligresia. Então, já não era só o sermão da igreja, no sentido físico, não só o sermão que se ministrava nos domingos, sino outros canais de comunicação. Mas aí o que eu queria destacar foi que quando aconteceu esse foi o primeiro concílio latino-americano. Já não, acho que foi, não me lembro, não tenho certeza se foi no 68. Bom, esta data
não tenho certeza desta data, mas aconteceu a segunda conferência latino-americana. E esta aconteceu em Medellín. E foi para as pessoas que pesquisam história da igreja, este foi um momento também muito importante, porque também se estava avançando com a teoria da libertação, que no Brasil teve uma importância forte, mas em cada país teve uma experiência específica. Aí o interessante, e o que eu quisiera destacar, é que o episcopado colombiano, que era tipo o anfitrião, no final lançou o documento, lançou uma comunicação um pouco que chamava atenção contra os perigos dessas transformações que estavam orientando desde Roma. Ou seja, chamava atenção com os perigos de colocar tanto ênfase no indivíduo por fora do poder divino. E um pouco que eles estavam em contra e que no caso colombiano era muito difícil seguir todas estas orientações que se estavam desenvolvendo. Porque é importante isso só para ter em conta que não se trata de um processo linear, de um processo assim progressivo, senão mais cheio de tensões, de confrontações dentro da igreja, também com o Estado, de um projeto que também no caminho se foi definindo e que encontrou o tempo todo formas de avaliar, de redirigir. E que chama atenção que um episcopado que aceita a importância de educar aos seus fiéis, de aproximar a leitura, a escrita e a outros bens culturais, num momento tão importante, fala aí como não, mas vamos parar aí porque não é exatamente oferecer tanta liberdade, tanta crença no poder transformação do indivíduo, senão que sempre temos que cuidar da crença dos fiéis. E já só para fechar, vale muito a pena comparar com os dois projetos culturais. Para mim foi importante entender um pouco o que foi o que aconteceu com os liberais para, nesse sentido, fazer contrapontos e me aproximar mais ao projeto da igreja. E foi que, enquanto para os liberais se tratava de oferecer condições para a formação de cidadãos que se relacionaram mais com seus direitos civis, que forem mais ativos na construção de uma nação ou da nação que eles estavam propondo. No caso da igreja, se tratava de criar bons cristianos que fizeram um uso controlado, um uso cuidadoso do rádio, dos impressos e também da correspondência, que aí permite ver um pouco como é que os camponeses se apropriam desses objetos, se apropriam destas práticas e conseguem, em muitos casos, fugir dos controles que a igreja intentava colocar. E só para colocar um exemplo, que os rádios que entregava a organização tinham só uma frequência, a frequência dessa emissora, porque se supunha, lembremos o que falava o padre, o Papa, que a rádio não deveria ser usada para o lazer, mas o que faziam os camponeses logo de um tempo de escutar os programas era tipo intervenir no aparelho e abrir para escutar outras emissoras. Então na correspondência é frequente como os líderes escrevem para os seus chefes que estão em Bogotá e que não estão no dia a dia. As pessoas todo o tempo intervêm nos aparelhos, não escutam os programas, só querem escutar música, aqui não aproveitam tudo que a
a organização quer dar para eles, ou não querem ler os livros, ou em outros casos mostram como eles não querem nem sequer colocar escolas radiofônicas, são povos que não se interessam por melhorar. E claro, também outros onde tem uma grande aceitação, onde se fala que são bons cristianos, mas que, no fim de contas, se trata de formas de se apropriar dos objetos e de criar práticas próprias que não estão o tempo todo dirigidas pela norma estabelecida, sino que também vão um pouco contra a norma, fugindo um pouco ou fugindo radicalmente. Então, o que eu me interessa um pouco é ver nessa correspondência essa diferença entre a norma que criava a organização e o que realmente experimentaram. Aí, já, para fechar, é importante, nesse arquivo que eu trabalho, já encontrei uma parte que não vou desenvolver na minha dissertação, mas que é a correspondência internacional. Então, com cada país, qual era a correspondência que a organização mantinha para multiplicar a experiência. Por exemplo, o Brasil tem um contato com essa organização. E no Brasil tiveram também esta forma de educação. E uma colega me falou que na PUC tem um arquivo, uma parte importante do arquivo para o caso do Brasil, que deve ter as suas próprias características, mas que faz parte também que não é só uma história nacional, se a gente quiser olhar desde outra perspectiva.